Já iniciei para você, Renan. Ah, iniciou, tá bom. Então, secretário, acho que podemos dar início aí, fica à vontade. Obrigado, Renan. Queria dar uma boa tarde a todos aqui, os membros do CISP. Dizer que é uma satisfação enorme aqui estar com vocês, poder estar conversando aqui nesse grupo e também por estar falando de um tema tão importante para a gente de transformação digital, que é o tema da interoperabilidade, aqui no caso, nossa principal política nessa frente, que é o ConectaGov, né? O ConectaGov que a gente está comemorando aí bons resultados, né? Resultados expressivos. Primeiro, a marca aí de 1 bilhão de economia para cidadãos e governo, só por promover essa interoperabilidade, esse reuso de dados, né? Deixar de imputar ao cidadão e também aos próprios servidores, né? O fardo de preencher informações que já estão disponíveis em diversos sistemas do governo. Então, é uma marca muito expressiva e que a gente deve comemorar. E também comemorar a premiação do Conecta na Semana de Inovação, no prêmio do concurso de inovação, né? Também é um reconhecimento pela relevância aí dessa frente, né? Esse é um tema que todo transformador digital, né? A gente aqui de TI, também os próprios gestores de serviço precisam estar no mindset, né? Sempre considerar aquele princípio once only, né? Uma vez apenas, é que é necessário o cidadão informar dados para consumo de algum tipo de serviço, né? A gente precisa sempre, é um princípio da transformação digital, de governo digital, que a gente faça o reuso dos dados, né? Deixando de imputar ao cidadão fardo de repetidas vezes informar o mesmo dado para diversos serviços, né? Então, é nesse sentido que a gente vem dar um passo importante, um novo capítulo do Conecta, trazendo uma série de novos conjuntos de dados. São 13 novas APIs, que eu acho que vai dar uma multiplicidade de opções, né? Se antes a gente estava com um número mais restrito de APIs, mas com grande aplicação, né, que foi demonstrada aí nessa grande marca de economia, agora a gente passa a ter um leque bastante maior de opções que vai atingir mais políticas públicas, né, notadamente políticas de cunho social, dentre outras. Então, acho que é um passo importante que a gente vai dar aqui hoje e fico feliz aí com a audiência aqui atenta a esses movimentos, que, como eu falei, esse é um pilar, né, da nossa transformação digital de governo. E queria terminar dizendo que essa questão da interoperabilidade também vai ser chave na definição dos padrões de serviço, do modelo de qualidade de serviços que a gente colocou em consulta pública recentemente e deve publicar aí nas próximas semanas, em que lá, considerando os padrões de qualidade de serviço, padrão mínimo, padrão intermediário, padrão avançado, a gente coloca a interoperabilidade como uma das práticas relevantes para essa qualidade de serviço, né? Então, a gente colocou ali por níveis as informações mais básicas e daí por diante, até que a gente tenha utilizado todas as informações disponíveis, né, no avançado. A gente vai estar falando de um serviço que não precisou coletar nenhum dado que já não estivesse armazenado em sistemas de governo, né? E no nível mínimo, pelo menos, as informações ali básicas de CPF, que identificam, né, o solicitante, CPF, CNPJ, essas mais básicas. Então, também é importante estar atento a isso. A partir do ano que vem, a gente vai começar, desse modelo de qualidade, a divulgar a avaliação do cidadão dos nossos serviços, e esse
essa prática da interoperabilidade é uma das práticas chaves da gente ter serviços bem avaliados, né, com alto grau de transformação e redução de fardo e que trazem a eficiência que a gente tanto quer. Então, eram essas as minhas palavras iniciais aí, Renan. Eu passo a bola para você ir apresentar para a turma os avanços que a gente vai ter agora nesse terceiro ciclo aí do ConectaGov. Obrigado a todos pela presença aqui. Vamos acompanhar aí com o Renan. Obrigado, secretário, não só pelas palavras, como todo o apoio que você tem dado aí para a gente na transformação digital como um todo, e no nosso tema aqui de hoje à tarde, em especial, né, sempre trazendo essa questão da integração de dados como algo que vai alavancar, que vai acelerar, que vai realmente viabilizar transformações profundas que a sociedade merece, né? Então, hoje, para a gente é um dia também de muita alegria, né, dividir aqui com vocês. Muitos que estão aqui, a gente já é parceiro ao longo desses últimos 2 anos aí de Conecta, e trazer novidades para a gente é um pedaço da entrega, né? A entrega final, de fato, quando vocês consumirem as APIs, esse é o resultado que a gente espera. Mas hoje é uma entrega parcial também para a gente, para a equipe que está aqui também, né, para os nossos fornecedores, para todos os parceiros que nos ajudaram a chegar até aqui. Final de ano, então a gente está muito contente aí. Eu vou tentar ser bastante breve, né? O nosso objetivo, né? A gente marcou reunião de meia hora exatamente para ser bem breve. A gente pretende terminar às 15. Se alguém depois quiser ficar aqui na reunião para tirar alguma dúvida, a gente vai permanecer, mas o evento, a ideia é acabar às 15, tá? Então, eu peço que não levantem a mão enquanto eu estiver fazendo a apresentação, e ao final, se tiverem dúvida, a gente pode abrir um espaço aqui para a gente conversar e discutir, certo? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Não, Renan. Deixar aqui. Então, vamos lá, né? Primeiro, divulgando aí tudo que a gente está falando aqui, está disponível no gov.br/conecta. E aqui já o selo também do prêmio que a gente ganhou, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, caso queiram depois mais informações, está disponível aqui, né? Quando a gente fala em interoperabilidade de dados, a gente sempre dá um passo para trás e, assim, qual a percepção de qualidade sobre os serviços públicos? O que a sociedade acha quando ela pensa em serviço público? Como o secretário já falou, né, sempre tem a questão de formulários extensos, ou seja, informando sempre as mesmas informações, e a necessidade de apresentar documentos comprobatórios, sendo que tanto os formulários quanto os documentos exigidos são informações que o próprio governo já tem. Então, nós criamos uma metodologia, uma calculadora, que a gente chama, também está disponível lá no site, que eu falei, e a gente percebeu que se desperdiça aí de 15 a 30 minutos, né, em serviços que já são digitais. E a gente, por meio dessa calculadora, chegou a uma economia aí estimada, que a gente pode chegar a 1,6 no ano. Acho que tem alguém com o microfone aberto, se puderem verificar. Então, o objetivo, né, do Conecta é exatamente eliminar a necessidade de ficar preenchendo as mesmas informações e de apresentando os mesmos documentos, porque uma vez que os sistemas estão integrados entre si, esse desperdício ele não vai acontecer. Como o secretário falou, o princípio do apenas uma vez, que é bastante difundido lá fora, não é uma exclusividade aqui do Brasil, e também tem uma série de arcabouço normativo, né, como a recente lei de governo digital, assim como várias outras leis e decretos que nos incentivam, como, né, pegando a letra aqui da lei, eliminar, por meio da interoperabilidade de dados, a exigência desnecessária aos usuários quanto à apresentação de informações e documentos comprobatórios. Então, é nossa obrigação fazer isso daqui. Além de a questão econômica, né, um serviço com integração, ele tem mais qualidade, do ponto de vista da experiência do usuário, da desburocratização, né? É mais fácil automatizar, o serviço se torna mais simples, mais acessível, se reduz erro e fraude, que é uma coisa bastante relevante aí quando você tem inserção manual de dados, né? Além de ter dados com mais qualidade, que você vai direto na fonte, e permite, inclusive, ser um governo proativo, não precisar que o cidadão venha solicitar e trazer dados. Se a gente já tem esses dados, a gente pode fazer uma atuação aí mais proativa, tá? Que são alguns benefícios que a gente trouxe aqui, só para a gente refletir um pouco sobre o impacto do que a gente está falando aqui. E aí, como que a gente faz para acelerar esse princípio aí do apenas uma vez, né? Então, veio o Conecta, surgiu para isso. A gente identifica quais são os dados,
a gente disponibiliza esses dados sempre em parceria com os órgãos cedentes, né, aqueles que possuem a informação, é um fator crucial aqui para o Conecta. A gente ajuda na intermediação da autorização de acesso. Para acessar o dado sempre, né, é necessária autorização, até em virtude de todas as questões da LGPD. A gente custeia o acesso, então a gente tem contratos centralizados para facilitar a vida, né, dos órgãos de vocês todos. Tem que fazer contrato, tem que ficar custeando, fiscalizando isso no detalhe. E a gente faz a pactuação e o monitoramento dos planos digitais. Então, essa aqui é a missão do Conecta, para viabilizar o apenas uma vez e, né, deixar o cidadão aí deixar de preencher os formulários, e também o governo ganha porque não precisa ficar fazendo as conferências manuais, né? Então, o processo interno do governo também se torna mais seguro, menos fraude e mais ágil. E aí a gente começou, né, em 2020 com os dados do Cadastro Básico do Cidadão, dados de CPF. Em 2021, esse ano, né, no início desse ano, a gente apertou CNPJ, certidão de antecedentes criminais, certidão de quitação eleitoral e CEP. Né? A gente teve um atraso aqui na blockchain relacionado à CNPJ, a previsão agora é março. Todos os termos de contratação, né, ETP, projetos já estão encaminhados, então agora é mais passar pelas etapas do processo em si. E com com estas APIs e com o apoio de todos, a gente conseguiu, como o secretário falou aí, 1 bilhão de economia acumulada a partir da calculadora que a gente criou. 141 milhões de transações já passaram pelo Conecta. A gente tem hoje 575 serviços públicos com alguma API, pelo menos uma, né? Existem serviços que têm conexão a 2, 3 APIs, que é só a quantidade de serviços. E já tem 50 unidades que, de fato, já estão consumindo as APIs. Né? Então, a gente traz aqui uma carteira de 76 órgãos parceiros, né, que são vocês aqui, seja os que estão cedendo dados, seja os que estão consumindo. Então, essa rede é o que faz, de fato, o Conecta virar uma realidade. E os 2 fornecedores, que a gente chama de fornecedores parceiros, que realmente atuam aqui e querem impactar diretamente na transformação digital, que é o Serpro e a Dataprev, com os quais a gente tem os contratos e prestam aí os serviços. A gente aproveita para um agradecimento a todos vocês, né, tanto os 76 quanto os fornecedores, porque certamente foi isso que viabilizou, como o secretário falou, o nosso 2º lugar no prêmio de inovação da ENAP. Né, o Conecta, que é SGD, a gente só faz a gestão do programa, a gente só atua como catalisador, mas quem viabiliza, de fato, a integração são os órgãos que estão cedendo os dados e os órgãos que estão consumindo. Então, eu queria realmente agradecer as equipes todas, né, aqui da SGD, do SERPA, da PREV, da SEMI, de todos os órgãos que entraram no movimento junto conosco para realmente aproximar e integrar o governo, que viabilizou esse prêmio aqui. A gente ficou bastante satisfeito. A gente até brinca, né, a gente ficou em 2º lugar depois do Pix. Então, é um 2º lugar com gostinho de primeiro, né, porque o impacto do Pix é muito além do governo também, né. Então, mais uma vez, obrigado aí a todos por terem embarcado nessa. E aí, o principal tema de hoje aqui, né, quais são as novidades? O que a gente preparou ao longo de 2021 para que, ao longo de 2022, de fato, o objetivo seja atingido. Né? Então, a gente tem aqui 13 novas APIs. Nós vamos passar por cada uma delas. Então, aqui, pessoa com deficiência. Essa coluna aqui é a economia por transação. Então, cada chamada API tende a trazer esta economia. Lógico que aqui é uma média, existem alguns casos que vai ser um pouco mais, alguns casos vai ser um pouco menos, usando sempre a metodologia aqui do Conecta, que está disponível lá no nosso site. E aqui os órgãos que são parceiros, que são aqueles que deram o passo de compartilhar o dado que estão em sua gestão para os demais. Né? Então, pessoa com deficiência, faixa de renda de grupo familiar, com 35 de economia, certidão negativa de débitos, lá da Receita, situação militar do Ministério da Defesa, mais especificamente do Comando do Exército, a validação biométrica do TSE, parte de trabalho, né, relações trabalhistas, com o INSS, toda a parte de governança fundiária, com o INCA, que são um conjunto de 5 APIs, e a parte de servidor público também, do CIAP, do CIGEP. Né? Então, essas foram as APIs que a gente veio trabalhando junto com os órgãos ao longo do tempo, simplificando os processos e padronizando os processos de autorização.
disponibilizando isso por meio do Conecta para a gente ter todo o controle de gestão, né, de quem está consumindo, quais são as cotas de cada um, quem tem acesso e quem não tem. Então, tudo isso foi sendo construído com esses parceiros, a quem eu também agradeço imensamente, né, por terem... a gente sabe que não é fácil, as bases de dados não são perfeitas, e esses órgãos assumiram aí a responsabilidade de promover e compartilhar os seus dados. Então, sempre gosto de ressaltar, porque sem isso aqui, esse é o primeiro passo, né? Então, falando rapidamente sobre essas APIs, sem entrar aqui muito no detalhe, a pessoa com deficiência, não existe hoje uma base centralizada no governo que define se a pessoa com deficiência ou não. Então, de acordo com a lei que trata sobre a pessoa com deficiência, a gente está indo em 3 bases de dados distintas, né? No BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e já está em andamento. Então, em breve vai estar também quem faz parte da LC 142, que são os aposentados por motivo de deficiência, e o Cadastro Inclusão, que também é um sistema que vai registrar isso. Então, quem se conectar hoje à API vai receber apenas a informação de quem está no BPC, e no futuro, essas 2 bases e outras que poderão entrar, isso vai ser transparente. Então, se vocês já se conectarem à API agora, com o tempo ela só vai melhorar a qualidade dela, mas não vai ter mudança na estrutura, então todo o trabalho vai ser perene, digamos assim. Uma economia de quase R$65 é o nosso recorde aqui do Conecta, que elimina muitas vezes, né, que as pessoas se locomovam presencialmente para uma perícia médica ou alguma coisa nesse sentido, né, de ter que apresentar e comprovar a sua deficiência. Então, se ela já fez isso em algum desses programas, ela não precisa fazê-lo novamente. Lembrando que todas as APIs que eu vou passar, aqui no final tem mais informações, né, lá no nosso catálogo do Conecta, gov.br/conecta/catálogo. Todas já estão lá, então tem um detalhamento de, né, quais são os dados que elas entregam. Nessa aqui, no caso, é um sim não. Você passa um CPF e ela retorna se é uma pessoa com deficiência ou se não foi possível concluir que é uma pessoa com deficiência, por não estar nessas mãos. A próxima API é de faixa de renda, de grupo familiar. Então, todos aqueles programas sociais baseados em renda, né, precisam saber se um conjunto de CPFs, se a renda per capita daquela família, ela está dentro do programa ou não, né? Então, aqui teve muita discussão jurídica por conta de sigilo fiscal e tal, e aqui a gente nunca revela quando é de uma pessoa só, mas quando é de um grupo de família, um grupo de pessoas, a gente consegue confirmar se um determinado grupo familiar pertence a um grupo de, por exemplo, um quarto de salário mínimo, meio de salário mínimo. Esta API é da Secretaria de Previdência junto com o INSS, uma economia aqui de R$35 por transação, e o cidadão ele deixa de pegar o contra-cheque, de entrar no extrato do CNIS, de recolher documentos para comprovar que a sua renda faz parte do programa. Isso aqui agora é possível se fazer de maneira automática. A próxima é a API de certidão negativa de débitos, que na verdade, sobre a regularidade fiscal. Então, junta uma série de requisitos, sistemas, tanto da Receita Federal quanto da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né? E também essa é uma certidão que ela está hoje disponível na internet, mas o cidadão tem que entrar, tem que aprender, ver como é que emite, fazer o download, entregar em outro lugar, depois o governo fazer a conferência, enfim, todo aquele processo que a gente quer eliminar aqui pela interoperabilidade. R$ 7,81 por transação estimado. Depois, a API de situação militar, lá com o Exército, né, que é exatamente para os homens, né, entre 18 e, salvo engano, 45, 41 anos, que precisam fazer o alistamento militar, e aí a gente recebe lá o certificado de reservista ou o certificado de isenção, são um desses 5 documentos aqui, e em alguns lugares a gente precisa apresentar essa informação também manualmente, tira cópia, faz upload e tal, e agora também é possível a gente eliminar esse documento dentro do governo, porque existe a API e a gente pode validar diretamente lá no Ministério da Defesa. Também mais R$ 8,17 por transação. Validação biométrica, que é feito o batimento junto ao TSE, então tem tanto a facial quanto a digital. Então eu consigo validar se aquela face, se aquela digital está relacionada a um CPF. Isso aqui, do ponto de vista de redução de fraude, de comprovação da identidade, é assim, algo transformador, né? Em geral, a pessoa tem que
quando é algo muito crítico, né, a identidade é algo muito crítico, em geral, acaba se pedindo para o cidadão ir presencial, ou fazendo alguma etapa de mais burocrática, e aqui a gente consegue realmente fazer uma eliminação bastante relevante, aqui mais R$ 28,87. Outra API é de relação trabalhista, que é para você saber se aquela pessoa tem vínculos trabalhistas ativos e quais são os empregadores daquela pessoa. Essa é uma API disponibilizada lá pelo INSS, R$ 9,00, quase 50 centavos aqui, também de economia por transação. Governança fundiária, são várias APIs, então a gente agrupou aqui, né? Então tem a do SNCR, que trata sobre imóveis rurais, né? Uma economia estimada já de R$ 13,31. O CIPRA, que é com relação aos assentados, né? Aquelas terras que o governo concede. O CIGEF, que é a parte georreferenciada da parte rural, para ver sobreposições e poder atestar regularidades e dar certificados. O SNCCI, que é a parte de concessão de crédito, então os assentados que recebem o crédito para investir na terra, tem toda uma forma de acompanhamento, de saber quais são as parcelas aqui. E o CTCA, que é a parte de disputas, tensões e conflitos agrários no Brasil. Então, também são informações que podem ser consultadas todas por API, todas essas são disponibilizadas pelo INCRA. Esse ano a gente fez uma parceria muito grande e colocamos todas essas APIs aí disponíveis no Conecta. E a parte de servidor, uma API até que já existe há algum tempo, que é a do CIAP, ela está sendo disponibilizada agora também aqui por meio do Conecta, que tem vários dados pessoais e funcionais do servidor, e também, mais recentemente, a parte de CIAP ocorrências, que é a parte de afastamento, de controle de frequência, e a gente consegue tanto inserir dados quanto consultar diretamente pela API aqui de CIAP ocorrências, e essa API aqui do Ministério da Economia, mais especificamente na Secretaria de Gestão de Pessoas. A gente tem, né, como eu falei no nosso catálogo, hoje são 68 APIs catalogadas, essas 13 que a gente trouxe aqui, as que a gente vai estar trabalhando com os órgãos em 2022, mas tem outras APIs que estão catalogadas lá, gov.br/conecta/catálogo, que vocês podem consultar, identificar e saber como é que faz para acessar a API. E é isso, deixa eu ver se a gente está exatamente no horário, ainda temos 5 minutos aí, a nossa ideia era ser realmente bastante objetivo, e a gente aqui, em nome de toda a equipe do Conecta, deseja aí a todos vocês, né, um 22 com muita saúde, em primeiro lugar, né, esperamos que a pandemia continue numa situação mais tranquila, como estamos vivenciando agora, e que seja um ano que a gente consiga também, enquanto servidores, aí, simplificar bastante para o cidadão. Se vocês quiserem também entrar em contato conosco, né, a gente tem um e-mail que é o conecta@economia.gov.br ou o telefone 2020-2405. Né? Então, agradeço aí a todos pela disponibilidade em nos ouvir. E Manu, conseguiu, Manu? Tá por aqui. Consegui. Manu, nossa diretora. Você não conseguiu, né, Manu, com outras agendas, outros compromissos. E a gente tem ainda os 4 minutos, Manu. Eu acho que se você quiser dar uma palavrinha aí também sobre essa questão. E o que a gente combinou, Manu, no começo, eu já até tinha estado com você, a ideia é que o evento vá até as 15, mas se alguém tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, a gente vai ficar aqui depois para tirar dúvida, responder qualquer coisa que queiram perguntar. E aí, Manu, eu encerro aqui minha apresentação, passo para você aí também dar suas palavras, sua contribuição. Perfeito, Renan. Eu acho que aqui é mais agradecer, né, principalmente a parceria, esse 1,1 bilhão de economias só é, né, possível devido a essa grande parceria, então, e realmente nos colocar à disposição para o que for necessário, então, assim, enquanto feedback, enquanto necessidade, né, de vocês todos, o que vocês entendem que pode contribuir para a transformação dos nossos serviços, para a gente poder incluir aqui no nosso roadmap e tentar alcançar aí a necessidade de todos, né? Então, acredito que seja mais isso mesmo, Renan. E ficamos abertos, então, para as perguntas, né? Beleza, pessoal. Obrigado, então, aí a todos. Sintam-se à vontade, quem quiser sair. Como eu disse, essa gravação aqui vai ser disponibilizada lá no gov.br/conecta.
vocês quiserem depois divulgar internamente, ou os demais colegas que não puderam participar, a gente agradece. E aí estamos aqui, para caso queiram tirar dúvidas, fazer alguma pergunta, estamos à disposição. Eu brinco, mano, que ou todo mundo entendeu tudo, não entendeu nada. Ou ficou bastante claro, né? Realmente não tem dúvida, ou ficou tão complexo que não tem nem pergunta, né? Renan. Oi, Luiz. Tudo bom, Luiz? Tudo bem. Talvez fosse só o caso de talvez abordar a questão de como ter acesso à API do procedimento que é feito, porque eu tenho recebido aqui muitos contatos dos órgãos perguntando, mandando ofício, mandando e-mail, e o trâmite para liberação da API é diretamente com vocês. E aí vocês fazem o contato com os órgãos, por exemplo, no caso aqui do INCRA, vocês encaminham para o INCRA já deu a pré-aprovação de acesso às APIs. Eu acho que os órgãos ainda têm um pouquinho de dúvida sobre a geração do token para poder fazer a configuração e acesso à API. Pelo menos a impressão que eu tenho que muitos órgãos entram em contato aqui comigo, aqui, olhando pelo INCRA, especificamente. No mais, parabéns novamente. Obrigado. Perfeito, Luiz. A gente tem feito um trabalho também, porque antes do Conecta, cada API tinha um processo diferente de você obter acesso. Então, para cada órgão era um modelo de formulário diferente, você tinha que mandar, às vezes, anexar um termo diferente e sair pesquisando, né, procurando quais eram e como fazia para acessar a API. Nós conseguimos aí com os parceiros todos meio que padronizar esse fluxo. Então, o que o Luiz comentou, e foi bom, Luiz, você ter falado, como é que a gente está fazendo, né? As APIs, todas essas aqui, se vocês quiserem acesso, vocês vão mandar um ofício para a SGD. Inclusive, você pode mandar um único ofício pedindo as 13, se for o caso. Então, a ideia é simplificar ao máximo para vocês. E vocês vão mandar isso para a gente, independente de qual órgão que vai autorizar. Quando isso chega na SGD, a gente faz o split. Então, se você pedir alguma API do INCRA, eu vou falar com o Luiz, que está aqui do INCRA. Se você pedir alguma API do INSS, eu vou falar com o pessoal do INSS. Se for pedir lá da polícia, do TSE, da SGP, enfim, todos os parceiros. A gente tem canais já, túneis fechados, né, canais de comunicação ágeis. Então, a gente faz essa comunicação para o INCRA, para os órgãos. Também é bom, né, Luiz? Porque, ao invés deles lidarem com todos os órgãos, eles lidam apenas com a SGD. Então, a gente faz uma análise prévia do pedido, a gente faz a divulgação da API. Então, fica mais fácil para o órgão, porque faz um ofício só e pede para a SGD. Fica mais fácil para o órgão cedente, porque ele vai interagir só com a SGD, ao invés de ter que interagir com todos os órgãos. E fica melhor para a gente também do Conecta, porque a gente tem mais gestão. Sabe o que está pedindo, o que está sendo autorizado, quanto tempo cada uma dessas coisas estão acontecendo. Para o próximo ano, a gente pretende ter um sistema que vai nos ajudar também com isso. Por enquanto, o ofício é padronizado, é apenas um ofício só, né? O único asterisco ainda é a questão das APIs da Receita, né? A Receita ainda tem um fluxo próprio, mas a gente está em constante negociação com eles também, e muito provavelmente em breve eles também vão utilizar esse fluxo já padronizado aqui do Conecta. Uma vez tendo acesso à API, uma vez autorizado, a gente devolve um ofício que a gente chama de deferimento, dizendo, olha, está disponível a API. E uma pessoa do órgão que foi indicada, ela entra lá na plataforma do Conecta, é um sistema, você entra e cria uma chave de acesso. Você vai cadastrar os seus sistemas, inclusive você pode cadastrar, e até recomendamos, se você, por exemplo, tiver 10 sistemas que vai acessar a API, você pode cadastrar os 10 sistemas, você pode gerar uma chave de acesso para cada um deles, porque depois você pode, nos relatórios, por exemplo, de consumo, saber qual é o sistema que está consumindo mais, qual sistema está consumindo menos. Você consegue ter a rastreabilidade no nível de sistema. Se cadastrar um único sistema genérico, você vai perder esse controle, né? Mas isso é a opção também do órgão, a gente não obriga exatamente isso. Só é mais fácil para fazer a gestão. Então, essa pessoa ela entra na plataforma do Conecta, ela cadastra as aplicações e gera a chave. De posse dessa chave, e a gente também tem um controle de IPs, então essas APIs não estão disponíveis na internet para qualquer um acessar, então tem os IPs já previamente
oficiados para nós, e aí de posse dessa chave, com o IP liberado, vocês conseguem consumir tecnologicamente as APIs. Foi isso que o Luiz... A gente realmente não entrou nisso durante a apresentação, né? A ideia seria depois falar, mas acho que foi bom o Luiz levantar, porque já fica também um pouco mais explicado aí para vocês que o processo de acessar as APIs ele foi simplificado. A gente pega os tempos aqui do Conecta, né? De como era no início e de como ficou agora, né? Tem APIs assim que em 2, 3 semanas o órgão pediu e já está com acesso. Isso é algo que a gente conhece casos e casos aqui de 2, 3 anos para conseguir acessar um dado de outro órgão. Isso não é maturidade ganho da SGD, é maturidade do governo como um todo. Mas, de fato, a gente tentou simplificar ao máximo esse processo e a gente acha que está ajudando aí todo mundo a ter menos barreiras, né? E aí tem a questão do custo também, de fazer o contrato. Então, você vai pedir... Essas APIs são todas gratuitas, nenhuma delas vai ter custo para os órgãos. Algumas, o próprio SGD que faz o custo. Outras, o próprio órgão cedente já tem uma infraestrutura disponibilizada para isso. Então, o fato é que todas essas APIs aqui, nenhuma delas tem custo também para vocês. É só mandar o ofício e aí, naturalmente, nesse ofício existe um modelo desse ofício que a gente passa para vocês. Tem as questões da LGPD. Então, você vai ter que dizer qual é o volume de acesso que você quer para ter um limite desse volume. Você vai ter que dizer a finalidade, né? Como é que o dado vai ser usado, qual o amparo normativo, né, que justifica o acesso àquele dado. Então, tem toda uma necessidade de justificar trazida pela própria LGPD. Esse é o resumo, né, Luiz? Acho que era mais ou menos isso que você tinha comentado. Obrigado e espero ter esclarecido aí também. Mais alguma dúvida, gente? As APIs são bem interessantes, viu, gente? Assim, a pessoa com deficiência, faixa de renda de grupo familiar, sistema negativo de débitos, relações trabalhistas são APIs que a gente sabe, né, que os órgãos querem, né? Para o ano que vem, a gente está devendo uma API ainda, que é a do CadÚnico, né? Esse ano foi um ano bastante complicado para a cidadania por conta do Auxílio Brasil e de auxílio emergencial, então foi um ano muito conturbado, a gente não conseguiu, mas compreendemos 100% o contexto, mas era uma API que a gente chegou a fazer uma pesquisa com o CISP no ano passado, está assim, já desenhada, e a gente espera aí até o meio do ano que vem disponibilizar também a parte do CadÚnico para vocês. E tem outras também que a gente está estudando, como a parte do Denatran, passaporte, tem outras APIs que ao longo do próximo ano a gente quer trabalhar, para ou já no segundo semestre, ou então em 2023 também está disponível nessa ideia, né? Sempre a cada ano a gente disponibilizando novas APIs e vocês acessando para a gente conseguir atingir nosso objetivo final. Oi, Renan, boa tarde. Rafael aqui da SP, tudo bem? Oi, Rafael, tudo bom, cara? Show de bola. Cara, a apresentação ficou muito boa, viu? Rápida, ficou de fácil entendimento e não se preocupa aí não, que o pessoal não comentou sobre essa parte, mas ficou muito bom, viu, cara? Eu achei que ficou simples de entender, ficou rápido, abriu para a gente poder conversar aí rápido também. O Eduardo te passou a parte da API de ocorrências, né? Eu vi que ficou bacana ali. Eu entendi que assim, o valor ficou de economia ficou baixo, mas eu entendo que a probabilidade de ter muitas requisições é alta, né? Por exemplo, a gente tem um órgão lá que ele estabeleceu uma volumetria de 2 milhões de requisições por ano, né? Então, só por aí já dá para a gente ver a possibilidade de, apesar de ser um valor baixo, ter muitas requisições, né? Então, acho que tem essa visão também, né? Perfeito, Rafael. O valor unitário da API, ele não diz tudo, né, sobre a API. Às vezes é um valor muito alto, mas poucas pessoas vão usar. Ou, então, ele acaba, no final, né, ele na largada ele vai mais rápido, mas no final acaba trazendo talvez não tanto uma economia. E às vezes uma API, né, então, por exemplo, a gente tem API de R$65, tem API que economiza R$1, que economiza R$8, mas exatamente como você falou, às vezes é uma API que não está dentre as APIs, né, a que mais economia, mas é uma que tem muito acesso. Esse caso, por exemplo, que você falou das ocorrências, né, é um trabalho manual das áreas de recursos humanos de ficarem lançando a frequência,
né, as ocorrências manualmente, sabe? O cara já tem um sistema de frequência, e no final do mês ele pega o dado que está num sistema para jogar no outro sistema, né? Então, vocês construíram essa API ao longo desse ano, e sim, o valor unitário às vezes é baixo, porque não envolve documento, não envolve validação, então, por isso que o valor é um pouquinho mais baixo. Ela é basicamente digitação de campo que vai ser eliminado, mas como você falou, todo mês, se você somar todos os órgãos, a quantidade de ocorrências que é gerada, o volume é bastante representativo, então a economia, no final, ela é bastante relevante. E obrigado aí pelo feedback da apresentação. Não, que isso. Vou precisar sair para uma outra agenda daqui a pouco, mas eu agradeço aí pelo convite também, viu? Obrigado aí por todo o apoio que vocês têm dado para nós. Mais alguma dúvida, pessoal? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Bom, acho que não tem mais nenhuma dúvida agora, né? Mas se surgir alguma dúvida depois, vocês podem falar conosco lá no conecta@economia.gov.br. A gente tem grupos de WhatsApp também com vários dos órgãos que acessam aqui o Conecta. Então, o nosso contato está sempre aberto, tem informação na nossa página. E eu acho que a gente pode encerrar aqui, então, a nossa apresentação, agradecendo aí a presença de todos, desejar um Feliz Natal aí para todo mundo, se a gente não se encontrar aí, e um Feliz Ano Novo, e que ano que vem essas APIs consigam atingir o seu objetivo, né? Se só tiver API e ninguém usar, não atingimos o nosso resultado. Por isso que a gente fica muito nessa questão de divulgar, de promover realmente, porque o resultado só acontece quando a API é consumida, né? Porque a gente está na metade do caminho aqui. Então, conto aí com a participação de todos, o empenho de todos, para a gente concluir esses resultados aí que a sociedade tanto espera de nós, né? Então, obrigado aí mais uma vez a todos. Um abraço e até logo.